Olá e bem-vindos! A liturgia desses dias tem nos proposto aí a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, e o trecho de hoje é bem do início do capítulo 2, os versículos 1 a 5, onde Paulo fala à comunidade de Corinto a respeito do seu mandato apostólico, o seu mandato como apóstolo de Jesus, e também fala do seu modo de anunciar aquilo que ele designa aí como mistério de Deus. Esse trecho faz parte de uma argumentação de um tema que foi introduzido por Paulo no capítulo 1, versículo 17, e que ouvimos na liturgia da última quinta-feira. Dizia Paulo: pois não foi para batizar que Cristo me enviou, mas para anunciar o Evangelho, sem recorrer à sabedoria da linguagem, a fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo. Essa é a afirmação principal da primeira parte de toda essa epístola aos Coríntios. A nossa passagem aqui se relaciona com este tema central, com este versículo central, em pelo menos 3 pontos. O primeiro deles, nas expressões que nós vemos aí, mistério de Deus, no versículo 1, e a minha palavra, a minha pregação, no versículo 4. Essas expressões indicam o conteúdo da pregação de Paulo, o querigma. Querigma quer dizer justamente este anúncio, não? O conteúdo do anúncio, que é Cristo crucificado e ressuscitado. Paulo vai fixar mais tarde esta verdade na descrição da profissão de fé que ele diz ter recebido. Lá no capítulo 15, no início do capítulo 15, ele vai dizer: aquilo que eu recebi é o que vos transmiti. Isto é, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou. Este é o conteúdo do anúncio que ele vai especificar mais tarde. A acolhida deste anúncio e a resposta de fé por parte dos cristãos, enfim, das comunidades às quais ele anuncia, é um dom da salvação, é um dom de Deus concedido, então, àqueles que o acolhem. O mistério de Deus é justamente esta releitura de todo o evento da cruz como um projeto de amor e de salvação de Deus. E mistério aqui não tem nada a ver com enigma, mas tem a ver sim com querigma, ou seja, mistério deve ser anunciado. Paulo é assim um autêntico intérprete do Evangelho, um intérprete do anúncio desta verdade, um hermeneuta, alguém que interpreta e que propõe, e assim cumpre a sua missão junto às suas comunidades, como anunciador deste mistério. O segundo elemento que a gente destaca é o fundamento do ministério de Paulo e do seu anúncio do Evangelho. O fundamento é a força de salvação de Deus. No versículo 5, nós ouvimos: para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Aqui, irmãos, é importante perceber essa consciência do apóstolo e do seu anúncio. Não é a retórica que importa, não é a beleza das palavras. O objeto da fé não reside num argumento bem construído. O endereço da fé está no poder de salvação de Deus, que é manifestado em Cristo crucificado. A verdade do Evangelho depende, como nós lemos aí no versículo 4, depende de uma demonstração do poder do Espírito e não da capacidade humana de convencer os outros. O terceiro ponto brota justamente desse, o terceiro elemento: como Paulo se apresenta diante da sua comunidade. Ele não recolhe elogios às suas virtudes ou às suas competências, muito pelo contrário. O seu anúncio não tem nada a ver com as excelências dos discursos que as pessoas eram habituadas a ouvir no seu tempo. No versículo 3, ele descreve com 3 termos a si mesmo: asteneia, que quer dizer fraqueza; phobos, a gente conhece bem essa raiz, o temor, o receio; e tromos, quer dizer, o tremor, dá para dizer assim, uma tremedeira, diante da grandeza daquilo que ele anuncia. E isso
não é uma falsa humildade por parte de Paulo, simplesmente para angariar a benevolência aí do seu auditório. Não, isso faz parte do seu anúncio. A sua própria condição faz parte do seu anúncio. A vida de Paulo demonstra a força do Evangelho, confirma a escolha gratuita de Deus, não pela sabedoria aos olhos do mundo, mas Deus escolhe, né, aquilo que verdadeiramente manifesta a sua força salvadora, a sua força que se manifesta então na fraqueza, no temor, no tremor, no receio, enfim. Irmãos, que esta palavra nos convença, encerrando este mês das vocações, nos convença da força de Deus que age em nós muito além daquilo que são as nossas competências, as belezas dos nossos discursos, aí as construções, as perspicácias das nossas estratégias no exercício da nossa missão, mas que essa palavra nos convença, não? Que a nossa vocação e a nossa missão de cada um de nós são ancorados na potência salvadora de Deus. Tenha um dia repleto da contemplação deste grande mistério. Paz e bem.